bem? Boa noite, sou Rafael Neves e vou falar hoje sobre equilíbrio ácido básico, acidose, alcalose, o que isso pode influenciar nas nossas anestesias e como isso influencia as nossas anestesias, né? Então a gente entender essa dinâmica sobre a utilização do oxigênio nas nossas anestesias é fundamental para a gente poder entender a resposta fisiológica do nosso paciente. Equilíbrio ácido básico. Geralmente as pessoas não curtem muito esse assunto não, mas a hora que você entende, a hora que você pega aí a função, né, do oxigênio no organismo e entende como é a dinâmica dele nessa troca desses gases, fica muito interessante a gente entender realmente como é que funciona esse tal de equilíbrio ácido básico. Bora lá então. Eu sempre questiono sobre o uso do oxigênio, né? E a gente, na nossa prática anestésica, o padrão de utilização de oxigênio, qual é? A gente utilizar cilindros de oxigênio a 100%. Tá? Então a gente utiliza o oxigênio a 100%. Ô letrinha do cão, né? Tô falando que ela vai ficar invertida, ó. Tá ok? É legal? É legal? Depende. Na verdade, não. Na verdade, não é legal. Tá ok? Por quê? Porque nós respiramos um ar com oxigênio a 21%. Ok? E a gente está fornecendo para o nosso paciente um oxigênio a 100%. 21% é pouco. 100% é muito. Vamos entender o porquê que isso é pouco, porquê que isso é muito para o nosso paciente. Ok? Muito bem, seguinte. Quando eu vou começar a mostrar para você esse mecanismo respiratório que nós temos. Tá? É assim que a gente vai entender acidose e alcalose. Então, quando o meu paciente está apresentando alguma dificuldade na respiração, uma dispneia, tá? Ou uma obstrução da via aérea por algum motivo, olha lá, o braço do nosso colega cirurgião em cima do tórax, ou o nosso mesmo, por que não? Né? Não vamos só culpar o nosso colega cirurgião, não. Às vezes a gente vai lá e apoia o braço no tórax do paciente, ou esse paciente tem uma costela fraturada, né? E aí dificulta a expansão torácica e tem dor na região torácica e ele fica respirando curtinho também, né? Todos esses fatores levam... Então vamos lá. Então quando o paciente tem alguma dificuldade nessa troca inicial, ele passa a acumular muito mais CO2. Tá? Eu vou dar um exemplo de um paciente asmático. Tá? Olha só o que rola num paciente asmático. Num paciente asmático, geralmente a coisa rola porque você tem uma broncoconstricção. Faz uma broncoconstricção. Tá? E aí o indivíduo não consegue fazer essa troca. Quando ele faz isso, ele vai acumular um gás dentro dele, que é o gás que ele deveria pôr para fora. Deixa eu pegar aqui. Então vamos começar essa relação aqui. O que gás que ele deveria colocar para fora? CO2. Deveria colocar CO2 para fora. Ok? O que mais que eu coloco para fora além do CO2? Fora o bafo, né? Umidade, água. CO2 mais água. CO2 mais água. Ok? Essa relação de CO2 mais água, eu vou ter uma enzima chamada anidrase carbônica e ela vai reagir e vai formar um ácido. Tá? O ácido formado aqui é o H2CO3. Ô letrinha do cão. Deixa eu melhorar isso aqui e deixar maior. Vou fazer tudo de novo. Vamos lá? CO2 mais água. Isso vai dar H2CO3. Ok? Deu para ver agora? Melhorou, né? H2CO3. Isso é ácido carbônico. Isso aqui é ácido carbônico. Tá? O ácido carbônico é um ácido fraco. É um ácido fraco. Tem ácido forte, ácido fraco. E aí, às vezes, eu pergunto na aula, né, da pós, o que é um ácido? Qual é a característica de uma substância ácida? Uma substância ácida tem como característica doar íon hidrogênio. E é exatamente isso que eu vou fazer com este ácido carbônico. Eu vou tirar um hidrogênio daqui. Ok? Então eu vou passar agora esse ácido carbônico aqui para baixo. Então, ó, H2CO3. Vai vir uma enzima novamente, a anidrase carbônica, e vai tirar um hidrogênio daqui.
Tá ok? Vou tirar esse hidrogênio daqui. Vai ficar o quê? HCO3 menos, porque eu tirei o hidrogênio daqui, mais hidrogênio. É isso que vai formar. Tá? Então eu saio de um CO2 mais água para formar ácido carbônico, ok? E esse ácido carbônico vai ser quebrado em bicarbonato mais hidrogênio. Bicarbonato mais hidrogênio. Então olha só como é que ficou. Meu paciente não está conseguindo respirar direito. Ele está com dificuldade respiratória. Ele está asmático. O brônquio dele está fechado. Ele não consegue fazer troca, não consegue fazer hematose. Então ele vai acumular uma quantidade maior de CO2 mais água. Por consequência, vai formar mais ácido carbônico. Por consequência, vai formar mais bicarbonato e mais hidrogênio. O bicarbonato vai ser absorvido pelo corpo. E o hidrogênio é que começa a me dar problema. E aí tiveram uns caras bem loucos que quiseram e eles conseguiram calcular qual era a concentração do hidrogênio no plasma sanguíneo. E depois de muitos cálculos, eles usaram uma notação matemática que eu tenho certeza que vocês adoram e que vocês usam na rotina de vocês, que é logaritmo. E para ficar mais legal ainda, é log negativo. Log negativo. Log de quem? Da concentração do íon que eu estou estudando. Log negativo do íon hidrogênio. Olha que legal fazer conta assim, né? Bom, vamos parar? Não vou fazer essa conta de log, não vou fazer isso com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse log negativo por uma constante, uma letra. E aí escolheram a letra P. Dá para ver? P. P de quem? P do hidrogênio. O famoso pH. O famoso pH. Então, o pH, o potencial hidrogeniônico, representa para a gente a concentração de hidrogênio no plasma sanguíneo decorrente da respiração. Lembra que hoje eu estou conversando sobre alcalose e acidose respiratória. Ok? Então, esse é o processo. E aí tá bom. Então, agora eles calcularam o mínimo e o máximo. Quanto tinha de hidrogênio no mínimo e quanto tinha de hidrogênio no máximo. Tá? Aí fizeram uma régua que varia de 0 a 14. Eita, que 14 bonito, hein? Vamos lá? Minha filha faz um 14 mais bonito do que o meu. Ó, que maravilha! 14. 7 a 14. Tudo bem? E a média? A média é o famoso 7. Mas espera aí. A média 7, ou seja, o que é considerado pH neutro, é para a água, não é para o plasma. Tá bom? pH 7 é neutro para a água. pH neutro para o plasma, ele é 7,42. 7,42. Muito bem, voltando. Então, o pH neutro é 7,42. Tá ok? Qual é a variação? 7,45, 7,35. Então, o pH aceitável do plasma é de 7,35 a 7,45. Passa, que coisa chata de agora, né? Vamos tornar isso aqui prático? Vamos fazer isso aqui funcionar, tudo isso que eu estou falando? Bora lá então. Seguinte, se você é anestesista, está utilizando um circuito Baraka. Olha que interessante. Você está usando um circuito Baraka. Tá lá, escolheu, seu paciente tem abaixo de 8 quilos, eu uso com até 15, tá? E aí eu pergunto, qual é o fluxo de oxigênio que você coloca na Baraka? Sabe lá no fluxômetro? Quanto é que você coloca de oxigênio em litros por minuto para o seu paciente? Você sabe disso? Ou você coloca porque alguém falou, ou você padroniza 1 litro e deixa a coisa rolar. Como é que funciona? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Para o sistema Baraka, o fluxo que nós deveríamos usar corretamente, ele tem que estar entre 100 a 200 ml por quilo por minuto. 100 a 200 ml por quilo por minuto. Ou seja, para um paciente de 10 quilos, você vai utilizar de 1.000
a 2.000 ml por quilo por minuto. Por minuto, não é por hora. O fluxômetro é por minuto. Tá bom? Então, o que equivale a de 1 a 2 litros por minuto para um paciente de 10 quilos. Se você colocar menos do que isso, se você fornecer menos oxigênio para o seu paciente, o que vai rolar? O que vai rolar é que ele vai acumular. Como você está dando menos oxigênio, ele faz menos troca, ok? E aí você tem uma maior concentração de CO2 no paciente. Ele tendo uma maior concentração de CO2, que vai agir com água, que vai formar ácido carbônico, que vai ser quebrado em bicarbonato mais hidrogênio. Este hidrogênio vai ser produzido em maior quantidade, ok? Sem problemas. Vai ser produzido em maior quantidade, vai ser acumulado em maior quantidade no plasma sanguíneo. Como a gente está falando de log negativo, tá? Quando eu jogo a concentração desse hidrogênio uma concentração maior nesse log negativo, ou seja, o valor matemático do log, ele cai. E aí o paciente entra num quadro de acidose respiratória. Acidose respiratória. Tá? Já vou falar do circuito, vamos lá. O circuito valvular. Circuito valvular, né? Circuito unidirecional com absorvedor de CO2. Tá bom? Que é aquele que tem um canister e tudo mais, geralmente a gente usa para pacientes acima de 15 quilos, mais ou menos. Ok? Qual é o fluxo que nós usamos de oxigênio para o circuito valvular? De 44 a 55 ml por quilo por minuto. Então, baraca, 100 a 200 ml por quilo por minuto. Circuito valvular, 44 a 55 ml por quilo por minuto, na média 50 ml por quilo por minuto. E quem gosta de circuito de Behn, eu gosto, eu uso, tá? Circuito de Behn é um circuito valvular, bidirecional também, e o fluxo dele é alto. Exato, obrigado Amanda, é isso aí, 44 a 55 ml por quilo por minuto, tá bom? O nosso circuito de Behn, que é um circuito intermediário, gosto bastante, ele é de alto fluxo. 100 a 200 ml por quilo por minuto. 100 a 200 ml por quilo por minuto, ele também gasta bastante oxigênio. Entenderam isso? Se eu colocar um fluxo menor do que esse, que é recomendado para esses circuitos, automaticamente eu não vou fazer tanta troca com CO2. Então eu vou ter um acúmulo excessivo de CO2 que vai me gerar uma produção acentuada de hidrogênio no plasma. Que matematicamente, como é log negativo, né? Eu vou ter o valor matemático do log caindo. E aí eu tenho um quadro de acidose respiratória. A compensação fisiológica do paciente, quando ele entra numa acidose respiratória, é forçar o organismo a fazer troca. Primeiro ponto, o organismo, né, o bulbo vai reconhecer o excesso de CO2 e o excesso de hidrogênio. São os dois principais gatilhos do bulbo respiratório. Meu paciente vai ter a tendência a hiperventilar, tentando compensar essa acidose respiratória. O problema é que se você estiver utilizando principalmente opioides e opioides pesados, ou estiver utilizando doses anestésicas de anestésicos gerais pesadas, o bulbo não consegue ser ativado. E esse paciente vai ficar em acidose respiratória. Rafael, como é que eu sei que o paciente está em acidose respiratória durante uma anestesia? Monitorando. Com oxímetro? Não. Não mesmo. Não é com oxímetro. É com capnógrafo. O capnógrafo é que mensura o volume de CO2 no ar expirado. É o capnógrafo que diz aonde o meu paciente está. Tá bem? Do outro lado, se o meu paciente sente dor e começa a hiperventilar, hiperventila, o que ele está fazendo? Ele está eliminando muito CO2. E aí, ele eliminando muito CO2, ele reduz a liberação de hidrogênio no plasma. Ele diminuindo o hidrogênio no plasma, como é log negativo, o valor matemático do hidrogênio no plasma, ele aumenta. E aí meu paciente faz um quadro de alcalose respiratória.
respiratória. Ok? Quer brincar de alcalose aí? É facinho. Quer fazer alcalose? Imagina que vocês estão com uma bexiga. Enche a bexiga, sério. Faz aí. Mais 2 dessas eu caio para trás. Ó, bate, dá aquele twin, dá o baratinho. Ó, tá zoado. Tá? É muito rápido fazer isso. Então, quando o meu paciente, ele hiperventila, nossa senhora, quando o meu paciente está hiperventilando demais, ele pode entrar num quadro de alcalose respiratória, e aí eu tenho um problema. Porque a única forma dele, já melhorei, tá? A única forma dele melhorar dessa alcalose é ele parar de hiperventilar. Como é que eu faço para ele parar de hiperventilar? Ou eu aprofundo ele na anestesia, ou ele vai parar. Literalmente ele vai parar. Ok? Então só me perguntando de novo, baraca 100 a 200 ml por quilo por minuto, circuito valvular 44 a 55 ml por quilo minuto, exato. Circuito de bem, também 100 a 200 ml por quilo por minuto. Não vão errar mais? Vão usar fluxo adequado? Ok? E tudo isso a gente está falando porque a gente está usando o oxigênio a 100%. E o oxigênio a 100% também influencia neste equilíbrio ácido-básico. Ok? O correto, o ideal era a gente trabalhar com um oxigênio um pouco mais embaixo dessa saturação de oxigênio a 100%. Oxigênio a 100% não é legal, não é bom para o paciente, tá? Porque geralmente o paciente com oxigênio a 100%, a tendência é ele ficar em alcalose. Você dá muito oxigênio para ele. Quer ver uma coisa que acontece na prática? Eu já comentei isso em algumas lives. Você induz o paciente. Você fez a sua MPPA. Lembra de MPPA? Medicação pré-pós-anestésica? MPPA. Relaxou. Você fez a sua coindução. Pôs lá um analgésico, né? Ajeitou ele direitinho. Ótimo. E aí você vai fazer a sua indução anestésica. Pega o propofol, põe na veia. Indução anestésica. Gostoso. Ele entra em plano. E ele está em respiração espontânea. Neste momento ainda tenho quase certeza que ele vai estar em acidose, porque você deprime a respiração do paciente. E aí você entuba o paciente. E aí você conecta ele ou na baraca, ou no bem, ou no circuito valvular. Não é assim? E aí o paciente, o que ele faz? Entra em apneia. Não é? Conta pra mim. Vê se isso não acontece. Ligou no circuito, abriu o teu fluxômetro, ele respirou 1, 2 vezes, ele entra em apneia. Por que ele faz isso? Porque ele estava respirando até então sedado, com uma amplitude respiratória reduzida, um oxigênio a 21%, ou seja, ele estava tentando se virar com o oxigênio a 21%, que é o oxigênio que a gente respira aqui, e aí você conecta ele a um oxigênio a 100%. Cara, você faz uma festa no bulbo, de tanto oxigênio que você dá para ele. E o bulbo gosta de festa, mas ele não gosta da bagunça. O bulbo gosta de ficar quietinho. E o bulbo é que nem adrenal. Deu corticoide, adrenal para de produzir. O bulbo deu oxigênio, ele para de trabalhar. E o paciente entra em apneia. Entra em apneia. Tá? Esse valor de oxigênio corresponde a quanto na tabela do fluxômetro? Bom, esse volume você vai ter que calcular porque ele é por peso. Ele é por peso. 100 a 200 ml por quilo por minuto, o fluxômetro me dá um fluxo em ml por minuto, ou em litro por minuto. Geralmente o rotâmetro é em ml por minuto e o fluxômetro é em litro por minuto. Então, um paciente de 10 quilos na baraca, você tem que começar com no mínimo 1 litro por minuto. É só você ir lá e colocar no teu fluxômetro 1 litro por minuto. Se precisar, você vai ter que elevar esse oxigênio do paciente e avaliar a amplitude respiratória, avaliar a qualidade da respiração do seu paciente, tá? O problema, que aí é um problema técnico, que infelizmente a maioria das pessoas ainda não trabalham com capnógrafo. É um equipamento caro. 6, 7, 8 mil reais só o capnógrafo. É caro. É caro. Mas vocês estão vendo a funcionalidade dele na minha anestesia? Hoje eu não consigo anestesiar um paciente sem capnógrafo. Tá? É o meu primeiro recurso que eu coloco no paciente. Primeiro, ele me diz se o paciente está respirando, que ele vai fazendo as ondas da capnografia.
E a gente aprende a ler a onda, não é só número. E olha que interessante, para quem trabalha com capnógrafo, qual é o valor de referência que você usa na sua capnografia? Existe um valor de referência, um número, né? Além de a gente avaliar a onda, a gente avalia o número, tá? E o número que nós usamos de referência na capnografia, ela varia de 35 a 45 é o ideal. 35 a 45. Da onde veio isso, Rafael, pelo amor de Deus? Da onde arrancaram esse número? Daqui? 35, 45. 7,35 a 7,45. É a margem que eu tenho de segurança de saturação de CO2 no plasma sanguíneo. Está aqui, ó. Ninguém inventou o número. Foi calculado esse número. 35, 45 é o valor ideal, aceitável, né? Então eu tenho uma margem, além do ideal, eu tenho uma margem aceitável. Uma margem aceitável é uma variação que ele vai de... Lembra que o ideal é 35, 45? O aceitável é de 25 até mais ou menos 55. Mais ou menos 55. Esse é o limite aceitável. Então a gente fala, olha, que você coloca o paciente no capnógrafo e por acaso ele está lá com 50 de capnografia, é aceitável. Tá? É o tempo que você tem para arrumar a casa e fazer com que ele troque mais, com que ele respire ou numa frequência maior, ou com que ele melhore a amplitude respiratória desse paciente. Rafael, como é que eu trabalho aumentando a amplitude respiratória do meu paciente? Ventilador mecânico é o trabalho dele. Meu paciente respirando espontaneamente, dificilmente ele vai conseguir, por ele mesmo, fazer uma correção, a não ser que ele aumente a frequência respiratória. Tá? Mas melhorar a amplitude respiratória, a expansão do parênquima pulmonar, né? E aí depende da complacência pulmonar que o paciente tem, você consegue fazer isso através da ventilação mecânica. Seja ela manual, que pode ser feita, desde que você saiba ser feita, né? Para você não explodir o paciente e não provocar um volutrauma ou um barotrauma, tá ok? Ou através de um aparelho, um ventilador mecânico, que tem algumas formas de ventilar. Ventilar a volume, ventilar a pressão. Eu prefiro ventilar a pressão. Tá? Tem minhas particularidades em ventilação à pressão inicialmente. Ok? Eu posso ventilar ele, colocar ele em alguns sistemas como ventilação controlada, assistida controlada. Né? Então é você conhecer o aparelho e utilizar o aparelho para que você melhore a perfusão do seu paciente e que mantenha ele dentro de uma faixa aceitável de troca de gás. É fundamental que você faça isso. Tá? Bom, eu não vou nem entrar nos detalhes, por exemplo, de você ter que usar PIP. Né? Mas eu quero deixar uma coisa com vocês aqui. Eu sei que a maioria de vocês deve utilizar o oxigênio a 100%. E eu estou batendo no pé. É o ideal? Não. Não é o ideal. Tá? O ideal mesmo não é nem a 21. A 21 no paciente, a 21% no paciente anestesiado é pouco. 100% no paciente anestesiado é muito, por causa dessa relação aqui. Tá? O ideal é quase o meio termo. O ideal ele está entre 55% e 60% de oxigênio. Tá? Como é que a gente faz isso, Rafael? Misturando gases. Misturando gases. Tá? Quem é que tem hoje... O difícil é a clínica ter um cilindro de oxigênio, né? E ele está cheio. Tá ok? Agora, que dirá ter dois? Um de oxigênio e um de ar biológico, por exemplo, a 21. Ou de óxido nitroso. Ou mesmo de nitrogênio a 100%. E aí você tem que ter um fluxômetro para o segundo gás, um fluxômetro para o oxigênio, e você tem um cálculo que você vai abrindo e você vai acertando os dois gases para que você chegue nessa faixa entre 55% e 60% de fração inspirada de oxigênio, FiO2, fração inspirada de oxigênio, que é o ideal. Por que, Rafael, é o ideal? Cara, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre colabamento pulmonar. E aí precisa ver se você está afim de me ouvir. Colabamento pulmonar. Porque o alvéolo, no oxigênio a 100%, o alvéolo faz isso. Ó. Ele colaba. Ok?
Por que quando eu respiro aqui, eu estou respirando, o meu pulmão não está colabado? E por que na anestesia ele colaba? Porque aqui eu estou respirando de novo um oxigênio a 21%. Mas se o oxigênio é 21%, o que mais que tem além dos 21%? 78% de nitrogênio. E é esse nitrogênio, que é um gás expansor, que faz com que o meu alvéolo, quando eu expiro, né, meu alvéolo ele não colaba, ele faz isso. Ó. Ele não deixa o meu pulmão colabar, o meu alvéolo colabar. Tirei o oxigênio a 21%, joguei o oxigênio a 100%, olha o que vai acontecer no meu alvéolo, ele colaba, ele colaba, ele colaba. Tá? Ana, concentradores. Os concentradores geralmente eles chegam numa concentração de oxigênio a 97, 98%. Ele vai fazer o mesmo estrago. E sabe qual é o estrago desse colabamento alveolar? Pega uma bexiga, enche ela. Faz isso 20 vezes. Como é que fica a bexiga? Fica murcha. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou não. Fica murcha. Toda murchinha. Ok? O alvéolo pulmonar fica do mesmo jeito. Flacidez alveolar. Flacidez alveolar. É o que nós fazemos nos nossos pacientes, utilizando oxigênio a 100%. Tá? Na ventilação mecânica, eu tenho um dispositivo, eu tenho uma técnica que eu consigo, com o ventilador mecânico, evitar isso. Que é usando a função PEEP. Vou escrever aqui. P-E-E-P. Uma sigla em inglês. PEEP. Tá? Que é pressão expiratória positiva final. Pressão expiratória positiva, que é em inglês, final. Tá ok? Eu uso o oxigênio para manter o alvéolo insuflado. Então eu abro a válvula do PEEP, ele fica mandando um fluxo de oxigênio constante dentro do pulmão, mantendo uma pressão final sempre positiva no alvéolo. E aí eu consigo fazer a função do nitrogênio, tá? Do nitrogênio que nós respiramos aqui, lá no pulmão. Por isso que você anestesiar um paciente com uma mistura de gases de aproximadamente 60%, você está dando em torno de 40% de nitrogênio em um paciente anestesiado, você praticamente está fazendo uma respiração fisiológica, mantendo um PEEP fisiológico alveolar, não deixando o alvéolo colabar. Isso é fisiologia respiratória. Mas ninguém faz isso! Então, quem já foi meu aluno, ou quem já me ouviu aqui nas lives, ou quem é meu aluno dos cursos digitais, eu falo muito isso. Os nossos pacientes sobrevivem às nossas anestesias. Na medicina humana isso não acontece? Não, acontece. Ou se acontece. Só que lá eles fazem muito mais mistura, eles estão muito mais à frente na gente em relação a isso, eles fazem muito mais mistura de gás. E tem uma outra coisa, se você já foi operado, se você já acompanhou alguém que foi operado, e aí a pessoa voltou para o quarto, volta para o quarto, né? Acorda e tudo mais, talvez no mesmo dia, geralmente no mesmo dia, entra a equipe da fisioterapia respiratória, né? Ficar soprando aquelas bolinhas, ficar puxando o ar, ou seja, vamos arrumar a bagunça que foi feita lá no centro cirúrgico, tá? E nós temos a equipe de fisioterapia respiratória. Dá bolinha para os pacientes, para os nossos cãezinhos e gatinhos ficarem assoprando, puxando o ar e tudo mais. Não. Então, saber anestesiar não é só fazer dormir. Fazer dormir é fácil. Fazer dormir é fácil. Anestesiar é para poucos. Tá? A gente tem que utilizar técnicas. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente tem que saber mecanismo de ação. A gente tem que saber de fisiologia. Puta, é um saco. Mas é assim que tem que ser feito. Desculpa. Não gosto muito de cutucar, não, mas às vezes eu cutuco um pouquinho. Tá bom? Se a cirurgia for muito longa, pior ainda. Aline, pior ainda. Quanto mais longa a cirurgia, aí maior é a necessidade de você ventilar adequadamente esse paciente. Tá? Você tem que fazer recrutamento pulmonar. Tem que recrutar esse pulmão. Dá para fazer isso sem ventilador mecânico? Dá.
na mão. Já fiz vídeo disso aqui, se você buscar lá embaixo tem vídeo falando disso. O pessoal que faz o curso digital, a gente fala isso muito. Eu discuto sempre isso com eles, tá ok? Que ventilador, nada de bolinhas, né? Que ventilador que eu uso? Bom, no mercado tem alguns. Alguns, pra gente que trabalha como volante, ventiladores mais simples, né? Como o da RZ, o VentiPet. Não sei se ainda tem no mercado o da Delta Life, tá? Hoje eu ainda trabalho com o da Delta Life. Por quê? Porque ele ainda me dá um modo ventilatório que o VentiPet não dá. Ele faz o modo assistido controlado, que eu gosto bastante. E atualmente tem no mercado um ventilador muito legal que eu ainda não tive a chance de trabalhar, que é o ventilador novinho da SDAmed. Tá? A SDAmed está com um ventilador que ventila a volume, a pressão, faz ventilação assistida controlada, né? Ela faz um monte de modos ventilatórios. Então, para quem gosta, é muito legal. É muito legal. E a ventilação mecânica ela tem que fazer parte da nossa rotina. Não é só para tórax aberto, não. É para cirurgia eletiva. Tem contraindicação, tá? Tem contraindicação. Também não é para sair correndo e ventilar todos os pacientes, não. Tem contraindicação. Tem que saber o que está fazendo na ventilação mecânica. Por isso que eu dou aula de ventilação mecânica na pós, adoro, né? E a gente fica rodando o Brasil inteiro por aí. Tá bom? Chega, né? Deu? Tá bom. Quando eu for editar essa live, eu vou inverter. Eu tenho um editor, eu consigo inverter, e aí vai ficar direitinho. E aí depois eu posto para vocês mais lá pra frente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha confundido um pouco a cabeça de alguns. Talvez eu tenha dado um choque na cabeça de outros. Mas vamos embora. Vamos pôr essa anestesia pra cima. Vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O ruim é levar tudo isso na mala. Exato. Eu tenho... Não, são 2 malas que eu carrego. Mais cilindro, mais aparelho de inalatório. Tá ok? Tem que carregar tudo. Tudo. Não tem jeito. Ou você fica chique e vai trabalhar no hospital que te dê todos esses equipamentos. Logo tem novidade. Tá bom? E aí eu vou trabalhar com umas coisas bem legais. Muito obrigado a vocês todos. Tenham uma ótima noite. Se cuidem, tá? E ó, tá rolando aí, hein? Semana da inalatória. Quem não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva, tá? O link tá ali na bio. É só lá se inscrever. Vamos bater um papo legal sobre inalatória, sobre alguns pontos da inalatória. E depois eu dou um spoiler, que para quem já me conhece já sabe o que vai rolar depois que a gente fizer a semana da inalatória. Quem quiser, vem aprender anestesia comigo, um pouquinho mais, tá bom? Boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau.